Olá, Mia! Olá, Pedro. Bem-vindos ao podcast Inspiração para uma Vida Mágica. Cá estamos nós outra vez. Cá estamos nós outra vez. Hoje vamos falar sobre riscos. Risco, não o jogo. Não, riscos. Não é riscos de carro, riscos de arriscar. Assumir riscos. Assumir risco. Lidar com riscos. Sim. É ter isso. coragem para... Ter coragem, ter medo. Ok, É, risco. é sobre isso que queremos falar, Uhum. sobre riscos. Boa. Sim, vamos arriscar? Vamos arriscar. Que parvo. Sim. Sim. Vamos arriscar e falar sobre riscos. E se calhar queria começar a conversa por te perguntar como é que tu pessoalmente te relacionas com esta ideia de risco. O que é um risco para ti? E depois mais tarde acho que podemos falar também sobre as nossas experiências a lidar com pessoas que têm o risco e o lidar com o risco como um grande tema central das suas vidas. Não é? Mas para ti, pessoalmente, qual é assim a tua relação com o risco? Tu és uma pessoa de arriscar? O risco atrai-te? O risco assusta-te? Bom, às vezes atrai-me, outras vezes assusta-me. Depende da área que estás a falar e que tipo de riscos. Tu disseste-me há 5 minutos atrás que íamos falar sobre este tema. Portanto, ainda está aqui a marinar. Mas eu relaciono-me bem com o risco. Eu gosto de risco. Acho o risco essencial. Risco dá-me assim alguma adrenalina. QB. Risco QB. E acho que eu sinto o risco como uma coisa necessária. Depois, claro que já vamos desenvolver isso mais um bocadinho, porque eu acho que nós assumimos muitos riscos na nossa vida. Se calhar o maior risco que as pessoas pensam é o risco de saltar de paraquedas ou de fazer mudanças muito drásticas ou grandes. O risco financeiro, o risco de fazer um investimento. O risco de se divorciar, ou o risco de mudar de país. Ou o risco de assumir publicamente um determinado comportamento, ou um determinado hábito, ou uma determinada preferência. Por exemplo, para muitas pessoas esse é o grande risco. Não é? Sim. E depois também há outros riscos que acho que são mais pequenos, mas que a emoção que sentimos e a dificuldade que sentimos em avançar com algumas coisas é porque sentimos que há algum risco envolvido. Há pessoas que são especialistas em análise de risco, não é? Há quem faça disso a sua profissão, análise de risco. Eu acho que nós claro que esta noção de arriscar é muito subjetiva e podemos meter aqui dentro da conversa muitas coisas diferentes e já estávamos a falar de algumas delas e podemos falar de muitas outras. Eu acho que de uma forma geral, quando alguém diz estou a pensar assumir um risco, ou não sei se é de arriscar, ou isto é demasiado arriscado, o que a pessoa está a fazer é rapidamente fazer uma análise das possíveis consequências de um determinado comportamento, ou de dizer alguma coisa, ou de tomar uma determinada decisão, não é? Está a pensar nas possíveis consequências. E normalmente percebe que há umas consequências preferenciais ou desejadas, senão nem sequer estava a considerar essa possibilidade, mas também há a possibilidade de consequências indesejadas. E muitas vezes a pessoa até tem a noção que essas consequências podem aparecer todas em simultâneo. Ou seja, às vezes, sei lá, eu posso ter, por exemplo, olha, vou fazer um investimento na bolsa e percebo que há um risco associado. Porque eu, por um lado, estou-me a expor à possibilidade de ganhar dinheiro, também me estou a expor à possibilidade de perder dinheiro. Certo. E é aí que está o risco. Não é? O risco de perder dinheiro. É o risco de perder. Só que há outras situações onde eu percebo, ou pelo menos analiso a situação dessa forma, que para eu ter a coisa boa, eu ao mesmo tempo vou ter a coisa má. Por exemplo, alguém está a contemplar o risco de se assumir, por exemplo, na sua família ou na sua empresa ou socialmente como homossexual. E a pessoa sente que, por um lado, há uma coisa muito, muito boa que vai de certeza acontecer, que é eu sentir-me mais congruente, alinhado, mais livre. Mas, ao mesmo tempo, também acho que há uma série de coisas que vão obrigatoriamente acontecer,
que é, algumas pessoas podem mudar a forma como se relacionam comigo, ou podem me julgar. Achas que etc. vão obrigatoriamente acontecer, ou que há eu estou a uma dizer possibilidade? Eu estou a dizer que a pessoa percebe que, não é, que neste tipo de situações não é tanto um jogo de sim ou não, de ganhar ou perder, mas é mais um jogo em que eu posso ganhar e perder em simultâneo. Certo. Não é? Parece-me que quando estou a pensar nisto e quando estou a ouvir a falar, parece-me que há sempre inerente alguma perda quando falamos em risco. Sim, só que o que eu estou aqui a isolar é que há situações onde há situações, sei lá, eu vou para um jogo de futebol e há um risco associado, que é o risco de perder, embora eu queira ganhar. Só que no final eu ou ganho ou perco, ou empato. Né? Portanto, eu vou ter um dos resultados. Enquanto que há outras situações que são mais densas, são mais complexas, onde o mais provável é que eu vou ganhar e perder em simultâneo. Exato. Vou ganhar alguma coisa e vou perder alguma coisa, não é? Por exemplo, na minha empresa vou correr o risco de exprimir a minha opinião sobre como é que eu acho que as coisas deviam ser organizadas no próximo ano. E eu sinto que há aqui uma coisa que eu vou ganhar, que é o exprimir a minha opinião, porque eu sinto dentro de mim que é mesmo muito importante eu dizer aquilo em que acredito, só que ao mesmo tempo também vou perder alguma coisa, porque, por exemplo, não é suposto eu falar naquela reunião. E mesmo que a ideia até seja aceita, há alguma coisa que eu perdi. Okay? Portanto, há situações... O que é que perdeste naquela situação? Perdi, por exemplo, que as outras pessoas podem ser acreditar muito na hierarquia, dizer, mas este tipo, ok, a ideia até é boa, mas quem é que o mandou falar? Tipo, né? perdeste um ponto no livro da avaliação dessa pessoa. Perdi um ponto, não é? São situações em que eu sinto que simultaneamente eu ganho e também perco. Né? Eu acho que essas situações às vezes são particularmente aterradoras, porque ou estou a contemplar a possibilidade de me divorciar. Certo. E por um lado eu sinto que o assumir isso, chegar junto a outra pessoa e dizer, olha, eu quero me divorciar. Por um lado, isso vai-me dar uma coisa que eu quero muito, que é sentir melhor, ou mais equilibrado, certo. ou mais congruente, ou mais livre, ou o que é que seja. Mas ao mesmo tempo eu sinto logo que vou perder alguma coisa. Por exemplo, vou perder a possibilidade de ter todos os dias um momento em família onde estou com os meus filhos. Sim, e também posso ter alguma segurança de ter um parceiro estável e de longa duração. Longa duração. Sim, ou seja, eu percebo que nesses momentos o risco não é tanto de pode ser que isto corra super bem e isso seja só bom. Também há aqui algumas coisas... Também vai ser um bocado ou muito mau. Sim, há umas consequências às quais eu não vou conseguir fugir. E eu acho, e agora isto é mais aqui também um lançamento aqui para ti, que trabalhas muito com pessoas que estão a lidar com tomadas de decisão, às vezes do ponto de vista emocional, que são complexas. Eu acho que aqui é ainda mais difícil. É ainda mais difícil computar, não é? Analisar o risco. Porque se eu for, sei lá, eu vou saltar de paraquedas, não é? E ou corre bem, ou seja, chego cá abaixo inteiro, ou corre mal, tipo, paraquedas não abre e eu morro. E eu posso olhar para as estatísticas e dizer, mas a probabilidade disto acontecer é de 0,1%, não sei, whatever. E tomo uma decisão em função disto. Mas imagina que a situação era diferente, que é, até é muito provável que eu consiga chegar cá abaixo, só que também ao fazer isso já sei que vai acontecer aqui uma coisa qualquer à qual eu não posso fugir. Não há assim estatística emocional. Não há. Portanto, eu nunca sei, quando eu penso num risco de um divórcio ou da saída de uma empresa ou outra coisa que possa ter um impacto onde há uma possibilidade, um risco emocional bastante grande, não tenho uma estatística que posso estudar a ver a probabilidade de eu me sentir muito mal depois desta situação. Não, porque é uma coisa interna. 70%. Até porque é uma coisa interna, tem a ver contigo, com os teus sentimentos, com aquilo que tu... Mas quando as pessoas pensam nestas mudanças, que tu estavas a dizer dos relacionamentos, aparece muito, não é? Quando as pessoas avaliam o risco, avaliam contando grandes histórias na sua cabeça. Sim. Portanto, não avaliam o risco com factos,
com conversas reais com outra pessoa, com observações o mais objetivas possíveis, avaliam com histórias sobre o futuro. Sim, normalmente, sim. Comparando algumas com alguns acontecimentos do passado. Mas acima de tudo são histórias... E às vezes nem isso, às vezes nem é acontecimentos do passado, é só uma especulação, sim, porque às vezes é algo que nunca aconteceu. Eventualmente porque a pessoa reagiu mal quando... Não é? Mas normalmente são meras especulações sobre as eventuais reações da outra pessoa baseadas em... Sim. Não sei. No outro dia estava a conversar um bocadinho com os nossos 2 filhos mais velhos, porque eles andaram a acompanhar, eu acho que não foi pela primeira vez, deve ter sido pela segunda vez, que eles viram todas as temporadas de Uma Família Moderna, do Modern Family. Sim. E que é uma série que é, de certeza que muitas pessoas conhecem, é extremamente bem escrita, tem muitas piadas subtis, muito bem escritas. Aborda muitos temas. E aborda muitos temas. Mas o que eu estava a conversar com eles, estava-lhes a mostrar que, embora a série até acaba, normalmente todos os episódios acabam em amor, é o amor que vence ali nos conflitos que são criados, mas 99% dos conflitos que são desenhados na série partem da falta de capacidade de assumir as coisas. De falar a verdade. De falar a verdade, que é, não posso contar isto ao meu filho, ou não posso contar isto à minha mulher, ou não posso contar isto ao meu companheiro, e então, porque especulo que ele vai reagir de uma determinada forma, e então vou arranjar 30 problemas. Claro que aquilo é uma série de humor, é suposto criar cenas humorísticas. É humor e está baseada nas relações humanas. Não é? Está baseado nas relações humanas. Só que ali está assim muito explícito que é a trama, a estrutura fundamental da série ao longo de 10 ou 11 temporadas é sempre a mesma, que é, acontece alguma coisa comigo, eu acho que é demasiado arriscado contar-te, ou contar-te da forma como aconteceu, porque acho que tu vais ter uma treinada reação e eu não quero lidar com essa reação, até porque acho que essa reação em princípio vai ser má para mim, que é ou vais pensar mal de mim, ou vais ficar zangado, ou eu vou ter que enfrentar uma determinada consequência, e então faço uma coisa que depois ao longo da série, dos episódios, se revela sempre muito mais arriscada do que aquilo que eu teria feito inicialmente. Há muitas séries assim, acho que já mencionamos aqui o Friends, por exemplo, que é outra série que eles também viram, é o mesmo princípio. É precisamente estes riscos pequenos do dia-a-dia que me estava a referir antes. Mas eu em relação a estas séries, eu às vezes converso com eles também, porque no meio da brincadeira toda, nós acabamos por incorporar muitas ideias e a ideia fundamental, por exemplo, naquela série do Friends, que é uma série que quase toda a gente conhece, não é? Que são 3 rapazes e 3 raparigas, 3 homens e 3 mulheres, têm ali uma relação de amizade, só que aquela relação de amizade na realidade é totalmente fictícia, porque eles estão durante anos e anos a contar as maiores mentiras aos outros, estão sempre a aldrabar uns aos outros. Quem é que quer ter uns amigos que lhes estão constantemente a aldrabar? A verdade costuma ser revelada assim mais para o fim, não é? Sim, tu estás para lidar com isso, com amigos e amigas que estão o tempo todo a aldrabar-te, mas depois afinal não, e depois afinal são muito de ti, não há paciência para isso. Mas lá está, eu acho que a razão porque isso acontece, essas mentiras, embora seja muito, espero eu, muito exagerado nessas séries, da minha experiência é muito comum. Estas mentirinhas, ou seja, houve uma avaliação de risco em relação à verdade e avaliou-se, não é muito arriscado contar a verdade. E digo muitas vezes isso quando os pais se queixam de que os filhos estão a mentir. Isto foi esse período, o meu grande mestre que me chamou a atenção a isso, é que quando nós mentimos é porque não há espaço para a verdade, né? Há algo, né, na relação com o outro que faz com que seja arriscado para mim contar a verdade. Ou seja, em princípio, se tu na tua relação comigo se recorres à mentira, há aqui também um papel meu, que é eu não criei espaço para que tu te sintas confortável a falar a verdade. Exatamente. Provavelmente há aqui uma responsabilidade mútua, dupla, exato, mas há aqui uma parte da responsabilidade também há de ser minha, não é? Quando somos adultos, não é? Sim. O que tu estás a dizer é que talvez não seja por acaso que há pais a quem os filhos mentem constantemente e há pais a quem os filhos raramente mentem, ou quando o fazem, porque isso também faz parte da aprendizagem e da experimentação, não é? Eu vou experimentando várias técnicas de comunicação
e vou lidando pela primeira vez com o desconforto de ter que assumir alguma coisa. Sim. E às vezes pode sair uma mentira que faz parte... Não é? Às vezes mas depois pais lido se com queixam isso. das mentiras, das crianças estão a inventar histórias. Não, eu tenho um castelo, não sei o quê, escondido e ninguém sabe, não sei o quê. E tentam desmontar a mentira da criança. Não há grande necessidade, porque faz parte, uma criança pequenina faz parte da sua vida, da imaginação. Assim, isso não são bem mentiras. Agora, eu roubei dinheiro e não digo, isso já é outra coisa. Não é? Sim. Portanto, aí a criança também vai aprendendo rapidamente a fazer o tal assessment, a tal análise de risco, não é? Que é, se o meu pai me perguntou quem é que partiu isto, eu digo fui eu e apanhei um tabefe, certo. Na próxima vez, quando não perguntar quem é que fez isto, não é? A minha leitura rápida é falar a verdade igual a lidar com uma consequência. O risco é muito grande. E a consequência, neste momento, por exemplo, levar um tabefe do meu pai é muito pesado, porque é a dor de levar um tabefe, mas é sobretudo a dor emocional do meu cuidador me punir fisicamente. Certo. Então vou dizer, não fui eu. Pronto, e aí aprendo que se calhar a mentira é uma estratégia que às vezes funciona. Certo, é? certo. Aliás, eu já lidei com pessoas que me dizem, Pedro, eu dou por mim a mentir compulsivamente, a mentir em situações em que eu chego ao fim e digo, para que é que eu menti? Porque é que eu simplesmente não disse? Há outro tipo de mentiras que as pessoas fazem que dizem que pessoas adultas, que estou a falar agora, lembrar de alguém que tem uma peça de arte, por exemplo. Imagina que custou 500 euros, mas diz ao amigo porque quer impressionar que custou 1500. Isto também é aquele risco de eu contar a verdade porque quero ser quem eu não sou com esta pessoa. Acho que tem que ser quem eu não sou. É demasiado arriscado mostrar tudo sobre mim. E isto foi só um exemplo assim mais materialista, não é? Mas podem ser muitas outras coisas. Sim, pode ser tantas coisas. Alguém me diz, perguntou onde é que compraste essa t-shirt e eu comprei a t-shirt no Lidl, só que agora não me apetece dizer, porque acho que esta pessoa vai dizer, ele compra peças de roupa. Então vou dizer, não me lembro, não sei. Né? Isso é uma mentira que está de facto ligada aqui a uma noção de risco, que é eu corro um risco ao dizer a verdade. Sim, acho, não é? A minha análise de risco é esse. A minha análise de risco não corro o risco da pessoa achar que eu sou totó, ou que não tenho valor, ou que por aí fora, não é? Sim. Acho que isto são os riscos que para mim são é mais engraçado pensar sobre eles do que aqueles vão investir na ação X ou ação Y. Mas olha, o que eu noto que é mais paralisador é o risco, ou a ideia de assumir o risco, não é? Porque quando tu assumes o risco, tu falas a tua verdade. Isso é o assumir o risco. É assumir o risco e dizer assim, ok, eu vou fazer isto, não é? E eu quero fazer isto. Ou é por aqui que eu quero ir, ou esta é a minha decisão. Eu acho que é mais as situações onde se torna esta noção de risco se torna mais paralisante. É mesmo assim nas grandes cenas de que vou-me divorciar ou não é? Vou continuar com esta pessoa ou não, vou ou não contar a esta pessoa que tive um caso ou uma situação com outra pessoa. Vou ou não finalmente dizer na minha empresa que não dá para lidar com esta forma de tratar as pessoas, ou que não me sinto minimamente recompensado com o salário que me pagam, não é? Ou ou vou finalmente falar com alguém dentro da empresa e dizer a forma como o meu chefe me trata não faz nenhum sentido. Mas eu acho que estamos aqui a partir do princípio que parece-me que há uma competência que faz com que sejamos mais competentes a lidar com o risco ou não, ou assumirmos. Qual é a competência? O risco. É a competência de assumir risco, sei lá. Estava só a ligar aqui outra vez à parentalidade, né? Porque a forma como os pais lidam com a criança quando ela assume um determinado risco vai começar a condicionar a forma como ela lida com risco no futuro. Eu pensei que tu ias buscar uma conversa que tu trazes aqui para o podcast muitas vezes, que eu acho muito interessante, que é aquela da autoconfiança e da autoestima, não é? Sim. Porque me parece que
Eu durante muito tempo acreditei que a grande competência para lidar com o risco é a autoconfiança, que é as pessoas confiantes são as pessoas que enfrentam o risco, não é? Dizem, ok, há aqui um risco, siga, eu assumo, não é? Eu depois lido com as consequências quando elas surgirem. Mas acho que embora muitas vezes de facto seja aquilo que tu observas é a autoconfiança, dizes, pô, este gajo tem confiança, não é? Olha, é a jogada decisiva da equipa dele e ele assumiu o risco, pegou na bola e assumiu o risco. Acho que o que está na base é a autoestima, que é aquela noção de que não está nada em causa. Não, independentemente de como isto correr, embora eu tenha uma preferência, eu gostava que corresse bem, ou que as pessoas gostassem de mim, ou que ninguém ficasse chateado, mas nada na situação dirá nada sobre quem eu sou enquanto pessoa. Não ponho o meu valor em causa. Não ponho o meu valor em causa. Tu podes ter autoconfiança, não é? Estávamos a falar da bolsa, se tu és uma pessoa que tiveste muito sucesso a assumir grandes riscos na bolsa, à partida vais ser autoconfiante e vais ter mais tendência a continuar a assumir esses grandes riscos, não é? Que a experiência com sucesso, com bom feedback, ajudou-te a criar uma autoconfiança. Mas essa autoconfiança não te vai ajudar quando é a altura de contares a verdade ao teu parceiro sobre algo que tu fizeste que achas que é moralmente errado. Não é? Aí, se calhar não, eu acredito que uma autoestima te vai ajudar muito mais e vai-te ajudar muito mais a lidar com a reação também da outra pessoa e vai potencializar aqui uma cura após essa relação. Olha, às vezes quando eu estou a ajudar alguém que está a lidar com a ideia de risco, de quero fazer uma coisa, mas é muito arriscado, ou o risco assusta-me, faço, não faço, e a pessoa fica assim um bocadinho congelada por isso. Às vezes uma forma assim mais consciente de lidar com isso é explorar as possíveis consequências de fazer, de arriscar, explorando também as possíveis consequências de não fazer, de não arriscar. Não é? Para, de uma forma assim bem consciente e lógica e racional, é conseguir pôr em cima da mesa a ideia de que às vezes o maior risco é não assumir o risco. Só que nós nem sempre temos noção disso, porque parece que se eu não assumir o risco fica tudo igual, não é? Se eu não contar à minha mulher que anda a trocar mensagens com outra pessoa, então fica tudo igual. Se eu não puser o meu dinheiro naquele negócio, então fica tudo igual, não é? Então se eu não deixar aquele emprego que detesto para ir fazer uma coisa que realmente me apaixona, então fica tudo igual. Quer dizer, só há risco em mudar, mas na realidade também há um risco associado a não mudar, a ficar na mesma. E esse risco nem sempre é a ficar na mesma, entre aspas, que não fica na mesma. Que não fica. Só que esse risco muitas vezes acho que não é devidamente valorizado. Não é? Estava a pensar porque no momento em que estás a fazer uma análise de risco, é o momento de uma tomada de decisão. Certo. E esta tomada de decisão terá sempre um efeito. Porque se tu nunca tivesses pensado ou analisado aquele risco, aí não há grande diferença. Mas no momento em que há esse ponto em que, ok, esquerda ou direita, aí há um resultado. Porque muitas vezes, tu não notas isto, não é? Que às vezes alguém está a dizer, eu já ando há 5 anos a pensar em lançar o meu projeto, só que estou com medo de arriscar. E é engraçado pensar que esta pessoa diz que está com medo de arriscar, mas ela pode estar a correr um risco ainda maior, que é o risco de nunca avançar com o projeto. E isso em si é assumir um grande risco, não é? Porque nós todos, há 2 ou 3, pelo menos que eu conheço, há 2 ou 3 livros diferentes já publicados por médicos e por enfermeiros e enfermeiras que trabalham em cuidados paliativos e que escreveram livros depois de eu ter a oportunidade de falar com não sei quantas milhares de pessoas ao longo da minha vida, pessoas que estão mesmo no final da sua vida, eu fiz aqui uma listagem de que é que as pessoas se arrependem quando chegam ao final da sua vida. E os maiores arrependimentos têm a ver com não assumir determinados riscos. Isso também é um clichê de desenvolvimento pessoal. É um clichê, não é? É um clichê de que talvez o maior risco seja não arriscar. Né? Porque na minha percepção, eu quando estou a fazer um trabalho de coaching com alguém que está arrisco, não arrisco,
não me compete a mim dizer, olha, arrisca ou não arrisca, né? A mim compete-me fazer perguntas para ajudar a pessoa a explorar a situação. Mas o que eu, de facto, às vezes observo é que quando tu arriscas, ou seja, quando tu mudas, tu geras mais informação. Que é, olha, agora sei como é que é. Olha, agora sei como é que é contar isto a esta pessoa. Agora sei como é que é mudar. E claro que isso também tem um efeito de não retorno. Agora já não dá para retirar isto, que eu acho que o medo está aí. Que é se isto correr mal, depois não dá para dizer, olha, esquece aquilo que eu te disse, não é? Vamos fazer aqui um processo de hipnose. Sabes que é como em tribunal, quando se está a ver uma série de televisão em que o advogado assim, diz uma coisa que não podia ter dito e depois o juiz vira-se para os jurados e diz, esqueçam, apaguem esta informação. Tipo, não dá para tu não ouvires aquilo que já ouviste. Né? E acho que mas pelo menos ficas com mais informação. Enquanto quando não arriscas, ficas o tempo todo a pensar como é que teria sido se... Né? Sabes que eu estava aqui a pensar, entramos aqui ali pela autoestima, autoconfiança, mas estava também a pensar sobre qual é para mim assim, a chave de ter a coragem necessária para arriscar. E aliás, nessa situação até se calhar nem é preciso coragem nenhuma, mas é a leveza, o olhar de leveza para a vida, não é? Olharmos a vida com leveza. Acho que isso ajuda-me muito nessas situações onde eu estou a avaliar que há um risco associado. Lembrei-me agora de um dos primeiros episódios do podcast. Nós falámos disso, eu não sei, lembro como é que se chama, do que somos o pó cósmico ou qualquer coisa do género, não é? Ou de não nos... e também já falámos disso, de não nos levarmos a nós mesmos demasiado a sério. Mas este olhar com leveza retira assim muito peso, retira muito aquela vibração, aquela energia do isto é muito arriscado. Às vezes nós temos noção que o risco é mesmo grande, que é eu fazer isto pode significar eu deixar de poder ver os meus filhos. Sim. Eu fazer isto pode significar a minha família poder ficar sem a casa. Ou eu fazer isto pode significar eu ser preso. Ou fazer isto pode significar acontecer uma coisa muito má. Eu tenho aqui uma estratégia que eu normalmente proponho quando as pessoas estão aqui demasiado presas porque se eu estou a falar muito sobre isto é porque há obviamente uma força, um desejo, uma vontade grande de seguir este caminho. Só que há um medo que me está a bloquear. Que é, em vez de eu jogar tanto o jogo de ou, não é? Portanto é ou isto ou aquilo. Ou arrisco ou não arrisco. Jogar mais o jogo do e, não é? Como é que eu posso fazer isto e aquilo? Por exemplo, se eu digo, eu queria muito conversar com a minha mulher sobre isto, porque é uma coisa que eu quero, só que tenho muito medo, é um grande risco. E se ela fica zangada, e se ela fica chateada, e se a nossa relação muda para sempre? Então é valorizar esse medo. Qual é que é aqui o medo especificamente? O medo é dela ficar triste. Mas de ficar triste porquê? Pode se sentir desrespeitada, ou pode se sentir desvalorizada, ou pode se sentir insuficiente. Então como é que eu posso avançar na direção que eu quero, valorizando isto, né? Colocando isto como uma coisa muito importante. E eu aí começo a ter assim algumas ideias diferentes de como é que eu posso avançar. Sei lá, às vezes as pessoas estão a dizer, eu quero muito avançar com o meu projeto, só que vou correr um grande risco e posso pôr a estabilidade financeira da minha família em causa. Então, sabendo que a estabilidade financeira da minha família é muito importante, como é que eu posso avançar sem a comprometer? Aí começo a jogar um jogo que às vezes é um pouco mais difícil, porque requer pensamento e criatividade, mas às vezes encontro soluções. Se calhar posso continuar a trabalhar part-time enquanto lanço o meu novo projeto. Ou se calhar posso negociar com a minha empresa, ficar um tempo sem trabalhar para poder explorar aqui ideias e depois voltar. Nem sempre é possível. Mas começa a abrir outras possibilidades. Né? Mas aí acho que essa leveza é importante. Sim, essa leveza também é... O que nos impede ali muito são aquelas histórias, quando as histórias ficam muito grandes à volta que essas histórias muito especulativas também nos impedem de ter criar essa ponte entre as duas coisas, não é? Sim. Sim, porque às vezes nós temos, quando nós estamos a explicar aos outros o risco que é necessário assumir, às vezes nós estamos a ser muito factuais, não é? Nós, sei lá, olha, o risco é
se eu fizer isto, eu vou ser despedido. Não é? Eu não sei, mas como é que sabes que vais ser despedido? Olha, porque ou só este ano houve 3 pessoas na empresa que fizeram isto e todas foram despedidas. Ou seja, há aqui uma... E a empresa até tem uma política interna que diz que se alguém fizer isto, é despedido. Portanto, isto é mesmo um risco muito grande. Outras vezes isto é mesmo só uma especulação. Sei lá, às vezes nós vamos dizer, se eu contasse isto à minha mulher, ela matava-me. Mas matava-te mesmo? Espera aí, estás mesmo a lidar com a possibilidade de homicídio? Ou o que é que está aqui a acontecer? E às vezes percebemos que às vezes é um exagero, é uma hipérbole, não é? E podemos voltar mais para aquilo que é factual. Eu ouço muitas vezes comentários em relação à prática da parentalidade consciente. Que é a prática de uma parentalidade diferente daquela que é mais tradicional, que tem a base dos ameaças e castigos e prémios e recompensas. E só dizer como se fosse muito arriscado. Estava aqui a pensar nessa tua proposta do né, que tem a ver com a pergunta de o que é que eu faço com aquelas pessoas que me estão sempre a criticar. Né? E a resposta é pratica parentalidade consciente também com elas. Sim, é? Sim, mas repara como mesmo aí, imagina que eu sou um pai que tem, até hoje teve sempre uma visão muito tradicional da parentalidade. E aí digo assim, olha, mas isto de facto isto não está a funcionar, não é? A minha relação com o meu filho está desgastada, só consigo lidar com a minha filha com gritos, ou ela já nem fala comigo. Portanto, há aqui há um desgaste. E eu gostaria de mudar. Começo a ouvir falar de parentalidade consciente, mas de repente fico muito assustado, porque isso implica eu alterar profundamente o meu comportamento. Sim, e as minhas crianças em relação ao que é preciso. E as minhas crianças, só que lá está, em vez de eu transformar isto num grande risco, que é vou mudar completamente e ser um risco pai... de educar um delinquente. Sim, e ser um pai completamente diferente, eu posso fazer, ok, sabendo que eu estou com medo desta mudança, deixa-me começar por uma coisa pequena, não é? Deixa-me, no fundo... é mitigar o risco, não é? É manter... Às vezes, se o risco, para mim, se a minha percepção de risco é muito grande, então ponha mais pequena, não é? Sim, vou experimentar numa coisa e fazer uma reavaliação depois. Sim, se a mim me assusta muito saltar num avião sem paraquedas, então deixa pôr o paraquedas que é menos arriscado. E se mesmo assim me assusta muito, então deixa-me saltar com um instrutor, porque, ou com um segundo eu sem paraquedas, não é? Ou deixa-me primeiro fazer um salto só a 5 metros da altura, que é assim mesmo que não abra. Não é? Então deixa-me mitigar o risco. Não é preciso ir sempre para estas situações de risco muito grande. Mas a nossa percepção de risco tem de facto a ver connosco. Não é? Eu acho que o maior risco, ou a maior ideia de risco surge quando nós achamos que não vamos conseguir lidar com as coisas. Eu acho que isso é a coisa mais assustadora que existe. É eu achar que não vou conseguir lidar com as coisas. Sim. Mas há mais uma situação de que isso é assustador, que nem preciso de ser eu a assumir o risco, mas pode ser o meu filho, pode ser o líder de um país, pode ser o meu chefe ou o presidente da empresa, que na minha ótica estão a correr grandes riscos. Pode também criar muito sofrimento para mim que estou a observar isso. Mas lá está, porque tem sempre a ver comigo e com a minha capacidade de lidar com as coisas, não é? Por exemplo, estou a ver a minha equipa de futebol favorita a jogar e vejo que o treinador está a utilizar uma tática que eu acho que é muito arriscada e começo a entrar em sofrimento. Em sofrimento porque o sofrimento vem não é do jogo nem do resultado, é da minha ideia de que depois vou lidar muito mal com o possível resultado disto. Tem sempre a ver comigo. É por isso que, repara o que aconteceu aqui com... mas vão dizer, não, em relação aos meus filhos também tem a ver com eles, não sei o quê. Não, repara no que aconteceu aqui no ano 2020, né? Nós exploramos bastante essa conversa aqui no podcast, que é as pessoas que estavam melhor equipadas para lidar com mudanças e com riscos foram as pessoas que lidaram melhor com 2020, que é, olha, de repente muita coisa mudou. Logo, se eu quero continuar a alcançar determinado tipo de objetivos que podem ser profissionais, financeiros, mas também objetivos pessoais. Quero continuar a estar bem, quero continuar a ter tempo de qualidade com a minha família. Se esses objetivos são importantes para mim, e há aqui uma série de estratégias que eu utilizava antes e que agora não estão ao meu dispor, então eu vou ter que mudar. E a mudança comporta um risco, não é? Portanto, quem estava mais habilitado para lidar com esses riscos lidou melhor com 2020, não é? Eu conheço, por exemplo, empresários que em dias ou semanas mudaram completamente a forma de trabalhar das suas empresas, assumindo um risco, claro.
Só que esses são os que estão melhor preparados para dizer, ok, é um risco, pode não correr como eu quero, claro. Né? E esses também provavelmente pensaram, é mais arriscado não arriscar. É mais arriscado não arriscar. Né? Mas como tu propuseste há pouco, eu acho que é bom trazer isso também para o nosso consciente. Isto às vezes é um clichê, porque isto às vezes parece que está a favorecer claramente a ideia de risco. Né? E nesse aspecto eu já vi muita gente a sair um bocadinho danificada por terem assumido o risco. E por abordagens de desenvolvimento pessoal, onde ouvem tanto isto que dizem, eu ando há algum tempo a pensar que se calhar não estou muito satisfeito a trabalhar na minha empresa, o que eu gostava era de fazer olaria. Né? Ou gostava de cumprir o meu propósito de vida, que é manter as praias limpas. E portanto, o que é que eu vou fazer? Vou assumir o risco. Só que eu acho que a ideia... Não mitiguei o risco antes. Sim, não explorei as possibilidades, não pensei como é que eu posso fazer isto sem perder alguma coisa que também é valiosa para mim, né? Não, simplesmente fui, né? Né? É por isso que, eu sei que tu tens o mesmo cuidado quando nós fazemos eventos e sobretudo cursos. E muitas vezes essas decisões são tomadas em momentos muito emocionalmente muito fortes. Exatamente. Né? Onde também existe uma autoconfiança construída por aquele momento que não é verdadeira e não tem uma autoestima como base. Certo. E, embora às vezes seja muito bonito fazer uma visualização, fazer uma meditação onde a pessoa entra muito em contacto com o seu interior e onde naquele momento há uma decisão que de repente nem é uma questão de risco, é uma questão de este é o único caminho. Às vezes eu posso ter essa percepção, isso é informação muito valiosa, agora tem calma e agora durante os próximos dias ou semanas pensa sobre isto. Tipo, não hajas a partir daqui, porque isso é da mesma forma que seria parvo eu retirar, eu agir sem determinados recursos à minha disposição, como a coragem, a confiança, não é? Eu vou tomar uma decisão sem coragem e sem confiança, não é? Provavelmente vou tomar uma decisão onde só o medo vai decidir. Mas o contrário também é parvo, não é? Que é eu tomar decisões só, como é que se diz, cheio de bravado, não é? Confiança, coragem, assumir risco, e deixei de lado outros recursos que são muito importantes. O recurso que são recursos que nós às vezes olhamos como recursos negativos, não é? O recurso da preocupação, o recurso de ser atento aos detalhes, o recurso de pensar antes de agir. Estes recursos também são importantes e se nós nos abstrairmos deles ou os pusermos no banco de suplentes e formos jogar só com a confiança, a loucura, né? A fé, levamos só isto. Pronto, se calhar o nosso processo de tomada de decisão também vai ser muito enviesado a favor do assumir risco sem ter noção do risco. Que, aliás, eu diria que às vezes esse é o pior dos riscos. É quando tu ages sem noção do risco. Faz uma coisa sem ter noção do risco. Não é? Sim, isso faz sentido. Faz sentido faz sentido ao ponto de terminarmos a nossa conversa sobre o risco. Eu fiz aqui uma pausa porque eu consegui, estava a tentar olhar para o meu relógio sem grande sucesso e pensei, será que não carreguei o relógio? Não, ele está carregado. Está carregado. Muito bem. Sim. Este é ano de arriscar, 2021. Eu já nomeei o ano como um ano da empatia. Sim. E acho que mostrar empatia, em vez de nos justificarmos, em vez de nos defendermos, em vez de tentarmos impor a nossa verdade, para muitos pode ser uma sensação de arriscar. Esse é um belo risco para assumir, acho eu. É um belo risco para assumir. Não é? Porque eu que estou aqui neste programa de um ano que estou a fazer de comunicação não violenta, estou a treinar muito a empatia. E havemos de falar sobre isso mais à frente. E não é fácil. Eu quando lembras-te que eu partilhei contigo que na noite da passagem de ano que escrevi uma série de objetivos durante a noite. E eu ontem ou anteontem olhei ali para o meu telefone, estava a ver as minhas notas e encontrei lá o fecheirinho onde eu tinha escrito esses objetivos. E uma boa parte dos objetivos passam
por, de facto, assumir mais risco. Assumir mais risco. Acho que é um ano em que eu estou com vontade de assumir mais risco. Sendo que, lá está, o risco às vezes é mesmo só uma percepção limitada da realidade. E se nós olharmos para a realidade às vezes com umas lentes mais abertas, até descobrimos que aquilo que nós pensávamos ser um risco nem é na realidade um risco, é só uma decisão, é só uma escolha. É com leveza. E com leveza. E com empatia. E com empatia. Afinal de contas, estamos no ano mais leveza, mais empatia. Mais risco. E mais bom risco. Mais bom risco. Mais bom risco. Mais bom risco. Queremos assumir riscos, mas dos bons. Acho que isso faz bastante sentido. Dos bons para cada um de nós e para os que nos estão próximos. Tá. Sim. Obrigado. Obrigada.